Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, abrindo o entendimento para compreender a sua palavra e colocá-la em prática, sobretudo. Não adianta saber a palavra de Deus e não praticá-la. E eu estava falando ontem com respeito às pessoas que ficam com inveja de fulano, beltrano, ciclano, como foi o caso do profeta, do homem de Deus chamado Asaf. Ele tinha inveja, mesmo sendo homem de Deus, ele tinha inveja dos ímpios, porque eles prosperavam. Então, isso parece que essa praga da inveja, ela se dá, obviamente, por causa de as pessoas, ao invés de olharem para si mesmas, avaliarem a sua própria comunhão com Deus, a sua consciência, olharem para si mesmos, elas ficam olhando para os outros. E por isso que tem muitos crentes tigelas, aqueles crentes que crente e incrédulo é igual, não tem diferença. Deus que me perdoe. Mas a verdade é o seguinte, Jesus disse o seguinte, isso é muito bom, isso é muito glorioso, porque está dentro do contexto que nós começamos falando ontem. Jesus disse assim, esse é o cuidado que ele deixou, que ele tem para com cada um de nós. Ele disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Você sabe disso, não sabe? Ah, todo mundo sabe. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, não há como a gente se dividir entre servir a Deus e servir ao dinheiro, ao Deus do dinheiro, ao Deus desse mundo, Mamon. Isso todo mundo já sabe, mas que poucas pessoas sabem, muito pouca gente sabe, é que Jesus, logo em seguida, no versículo seguinte, ele diz assim, por isso vos digo, quer dizer, por causa de a gente não deve ficar olhando ou tentando servir agradar a Deus, a agradar os gregos e troianos e a Deus e ao diabo, ou a Deus e o mundo. Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Porque quem fica olhando para a vida alheia é porque está buscando copiar, ou criticar, ou censurar, ou, enfim, está buscando algum motivo para se consolar com os seus problemas. Só que, quando a outra pessoa está bem, ela fica com inveja. Quando a outra pessoa está mal, ela despreza. E ela vê que, bom, pelo menos eu estou melhor do que aquela pessoa. Mas ela passa a se comparar, ela passa a se pesar de acordo com a outra pessoa. E Jesus diz, por isso que a gente não deve ficar servindo ou tentar servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a riqueza e a Deus, não tem como. Ou um ou outro vai se agradar da gente. Por isso, disse Jesus, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Isso é para aqueles que realmente são de Deus. Ele está falando aqui para os servos dele, está falando aqui para os discípulos dele, ele está falando aqui para o povo que queria segui-lo, servi-lo. Ele não está falando aqui para os judeus, ele não está falando aqui para aqueles fariseus, os que eram hipócritas, nada disso. Ele não estava batendo de frente com ninguém, ele não estava censurando ninguém, ele estava ensinando
o modo de vida que nós cristãos temos que adotar na nossa vida. Não devemos ficar olhando para ninguém. O profeta Asaf ficou olhando. Era profeta, era homem de Deus, mas estava olhando para os outros. Por isso que ele quase caiu, porque tinha inveja. É magnífica a palavra do nosso Senhor Jesus, né? Veja só, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí então ele começa a discorrer sobre os pássaros, sobre as flores, a natureza que hoje existe, amanhã está sendo queimada. Então, Jesus ensina a gente a não andar ansioso quanto ao que vamos comer, ou quanto ao que vamos beber, ou que vamos vestir. Imagine quanto a olhar para os outros. Imagine ficar observando a vida alheia. Se ele não permite que a gente fique ansioso por uma coisa que a gente precisa comer todo dia, né? Todo dia a gente tem que comer, todo dia a gente tem que tomar banho, todo dia a gente tem que se vestir, todo dia a gente tem que, enfim, trabalhar e fazer as nossas obrigações. Ele diz para a gente não ficar ansioso quanto às nossas necessidades, quanto mais ficar ansioso com respeito à vida alheia. Esse aqui é o grande problema dos que têm uma fé que não condiz com a inteligência. Uma fé burra. É melhor falar logo de uma vez o português claro, porque não adianta ficar enfeitando o pavão que... Bem, a fé que Deus nos dá, minha amiga e meu amigo, é a fé, é a mais preciosa coisa que cada um de nós tem. Só para você entender uma coisinha, quando a pessoa tem uma fé com inteligência, usa com razão, usa com a cabeça, o rosto dela é ameno, o rosto dela brilha, tem um brilho diferente, uma beleza diferente. Ela não precisa fazer maquiagem, ela não precisa fazer operação plástica, porque tudo nela é perfeito aos seus próprios olhos, porque ela tem o Espírito de Deus, tem a palavra de Deus. Ela não está incomodada com os outros, ela não está incomodada com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, falando ou deixando de falar. Elas se preocupam em agradar a Deus. Então, quando a fé é inteligente, a gente não vive na ansiedade. Olha só o que ele fala. Ele vai falando sobre das necessidades, que a gente não deve de forma nenhuma ter ansiedade. Ele diz assim, lá no final, no versículo 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando a pessoa não entra no reino de Deus, enquanto ela não está no reino de Deus, ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que é nervosa, é aquela pessoa que ora está servindo a Deus, ou tentando servir a Deus, e servindo a si mesma, ou servindo a Mamon. Ela é uma pessoa desequilibrada, ela não tem equilíbrio, porque ela não está no reino de Deus, ela está no reino do mundo. O reino do mundo está no inferno, o reino do mundo está mergulhado no inferno mesmo, literalmente no inferno. Então, as pessoas, coitadas, não sabem que estão no inferno, que estão descendo para o inferno a cada momento, a cada instante, e as outras que estão morrendo estão entrando no inferno, porque não entraram no reino de Deus.
E não entraram no reino de Deus porque não ouviram e não deram atenção à palavra de Deus. E não deram atenção à palavra de Deus porque ficaram dando atenção ao papo furado dos outros. Ficam dando atenção à conversa da vizinha, da Mariazinha, enfim, ficam dando atenção às internet, às redes sociais, o que disse fulano, o que disse Beltrano, estão dando atenção aos artistas, jogadores, tudo pessoas falidas espiritualmente, pessoas completamente arrasadas, pessoas que estão se matando por conta da depressão. Por quê? Porque as pessoas que estão querendo servir a Mamon e servindo a Mamon, tendo até o mundo aos seus pés, mas não conseguem viver a vida, o dia a dia, porque elas tomaram posse de tudo e verificaram que não tem nada. Mesmo tendo tudo, não tem nada, porque são vazias, são ocas, porque não dão ouvidos à palavra de Deus. A pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus. As pessoas dão ouvido a todo mundo, menos a palavra de Deus. E por isso elas são assim, depressivas. A vida de um homem não consiste, Jesus falou, não consiste nos bens, nos materiais, nas coisas, nas bolsas, nos sapatos, nas roupas, no vestuário que elas têm. Não. As pessoas que têm muito dinheiro, elas não sabem o que fazer com o dinheiro, ficam comprando, pensando que vão satisfazer o seu íntimo, que vão encher o seu interior. Não, cada vez são mais ocas e muitas não suportam essa situação e acabam se matando. Porque realmente, quando não se entra no reino de Deus, quando não se sujeita ao Rei, Senhor Deus, o Senhor Jesus, quando não se tem o Espírito do Senhor Jesus, a pessoa é oca, vazia, frustrada. Ela vai conquistando, chega a um ponto que ela vê, para que isso tudo? Para que isso tudo? Se dentro de mim há um vazio, há uma tristeza imensa, se dentro de mim há um conflito que eu não consigo ter paz. Eu não tenho paz. Infelizmente, essa é a humanidade que nós vemos. Essa é a humanidade. Triste. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, preocupe-se com o reino de Deus. Quando a pessoa está preocupada com a vida alheia, é porque ela não entrou no reino de Deus. Quando a pessoa está preocupada em agradar a si mesma, ela não está preocupada com o reino de Deus. Ela não está preocupada em ser do reino de Deus. O reino de Deus, minha amiga e meu amigo, ele se dá na gente quando nós deixamos que o Rei, o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha reinar na nossa mente. E quando ele reina, então a gente tem cabeça para pensar, a gente tem sentimento para sentir, a gente tem um corpo que vai ser cuidado de acordo com a vontade de Deus. Ele vai controlar tudo. Ele vai dar toda a direção. Ele vai fazer a gente bem-aventurado. A gente vai viver um pedacinho do céu aqui na terra, não na rua, mas dentro de casa, na família, com os filhos ou sem filhos, com o marido, com a esposa, e viver uma vida diferenciada. Então ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça, quer dizer, você
quando o Rei, Senhor Jesus Cristo, vem sobre a pessoa e passa a viver nela, ela automaticamente começa a viver na sua justiça, moldar a sua vida de acordo com as regras das leis, os mandamentos da palavra de Deus, ou os mandamentos, as leis do reino de Deus, que é ordem, que é disciplina, que é respeito, consideração, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Quer dizer, quando a pessoa passa a viver nesse contexto, então ele diz aqui, ele que garante, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa? Comida? Não vai faltar. Você precisa de vestimento? Não vai faltar. Você precisa de casa? Não vai faltar. Você precisa de emprego? Não vai faltar. Você precisa de dinheiro? Não vai faltar. Porque você está sujeito ao reino de Deus, e o reino de Deus tem obrigação, ou o rei do reino de Deus tem a obrigação de cuidar da gente. Ele torna-se o nosso cuidador, o nosso protetor, o nosso Senhor. Você acha que o nosso Senhor vai deixar os seus servos passando necessidade, privações? Você acha que o Senhor Jesus Cristo vai permitir que aquele que o serve venha ter necessidades, venha ser fracassado, desequilibrado? Não. O Senhor guia os seus servos. Guia os seus servos. Até porque ele garante. Ele disse: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o cruel, entre os que me servem e os que não me servem. Tem que haver essa diferença, amiga. Está aqui escrito na Bíblia. Você pode ler isso no texto sagrado. Eu vou deixar aqui escrito, registrado no Instagram, para você ler, aprender e ler várias vezes, até entender. Eu estava conversando com um pastor, um bispo aqui do leste europeu, e ele estava falando para mim assim: bispo, aqui na Rússia, não, aqui na Romênia, ele falou que aqui na Romênia teve uma senhora que leu o seu livro, O Espírito Santo, 15 vezes. Você acredita nisso? Pois é. Ela leu 15 vezes. E mesmo estando traduzido para a língua dela, ela não entendeu na primeira vez, não entendeu na segunda, não entendeu na terceira, não entendeu na quarta. Quando ela terminou de ler pela 15ª vez, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Sabe por que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não foi porque ela leu o meu livro simplesmente, mas porque ela foi tão insistente, tão perseverante em querer saber como fazer para receber o Espírito Santo. Ela leu 15 vezes o mesmo livro. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Primeira vez que eu ouço falar de uma pessoa ler um livro 15 vezes, sedenta para saber como poderia receber o Espírito Santo. Quando ela leu pela 15ª vez, ela recebeu o batismo. Quer dizer, Deus viu o interesse, Deus viu a dedicação dela, Deus viu a sede dela em querer o Espírito Santo. Então, ele veio ao seu encontro, porque ela manifestou a sede de servido. Então, são pessoas assim que começam a viver no reino de Deus em uma vida diferenciada da vida dos outros, que dizem crer, mas não creem em coisa nenhuma.
Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Infelizmente, eu sei que eu sou um tanto grotesco, grosso para falar, mas é que o nosso objetivo é despertar você do sono da morte, do sono do sepultamento. Essa é a realidade. Para você poder olhar para si mesma, ao invés de ficar preocupado com os outros que estão sofrendo os seus problemas. Cada um tem os seus problemas. Ao invés de você ficar olhando as redes sociais, preocupada com o que o fulano falou, deixou de falar, deixa para lá, larga para lá, cuide da sua vida, minha amiga e meu amigo. A sua vida é única, não é? Então, não vale a pena você dividir o pouco que você tem com outros problemas dos outros que você está absorvendo na linguagem, na literatura, na forma de se vestir, de ser, de ter as coisas. Não fique olhando para os outros. Olhe para si. Avalie a sua fé. Porque se você está mal, você tem a fé em Jesus. Você conhece a Bíblia Sagrada. Mas se você está mal, é porque está faltando o Espírito de Deus dentro de você, reinando dentro de você. E por isso a sua vida não desenvolve. Por isso você fica frustrada, decepcionada, perdida, igual barata tonta. Você não sabe o que fazer, vive em dúvida, em ansiedade. E Jesus disse mais, ele diz assim, concluindo o capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, não vos inquieteis, não vos inquieteis. A gente já tem muitos problemas, cada um de nós tem muitos problemas para resolver. E como que a gente vai ficar inquietado com a vida alheia, olhando para os outros? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então já basta o mal que a gente tem que enfrentar todo santo dia. Imagine ficar olhando e absorvendo e bebendo de sentimentos de inveja ou de qualquer outra coisa. Por isso que muita gente cai no pecado, porque fica olhando para os outros. Asaf quase caiu, quase se esborrachou, porque ele estava observando com inveja, ainda por cima, a vida daqueles que eram ímpios e que estavam prosperando. Decida a sua vida. Se você está servindo a Deus, então mantenha-se firme e forte nessa fé. Olhe para frente. A fé remete a gente para frente. A fé não remete, não deixa a gente olhar para um lado nem para o outro. A fé remete a gente para frente. O que passou, passou, acabou. Vamos olhar para frente. Isso se chama fé, fé com inteligência. E se você fica a observar os outros, o que os outros têm ou deixam de ter, ou o que você gostaria de ter igual ao dos outros, você está preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, você está ansiosa com a sua própria vida e acaba perdendo a vida passa rápido, e acaba perdendo a vida e perdendo até mesmo a salvação da sua alma. Então, olhe para si, cuide de si, para que você não venha cair na tentação, para que você não venha afundar na fé, mesmo com a fé que você tem. Você tem fé para curar, para ser curado, você teve fé para
ter a sua família restaurada, você teve fé para ganhar dinheiro, você teve fé para tudo, mas não tem fé para cuidar da sua própria fé, para cuidar da sua própria vida interior, do seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala, seja a vossa consciência o árbitro, o juiz da sua fé, digamos assim. É mais ou menos nesses termos que eu estou falando, não estou lendo o texto exatamente, mas é mais ou menos isso. A minha consciência é o árbitro, é o juiz da minha fé em Deus. Se a minha consciência está má, se a minha consciência está contaminada, é porque tem alguma coisa errada na minha vida, tem algum pecado comigo, eu carrego algum pecado, essa é a realidade. Mas se a minha boa consciência, se a consciência minha está boa, está bem, está límpida, pura, então eu sou feliz, porque eu sei que Deus está se agradando deste servo inútil. Essa é a realidade. Então cuide da sua própria vida, da sua própria consciência, da sua própria fé, para que você venha manter-se na fé e receber a coroa da vida. Porque para se manter na fé, a gente tem que viver pela fé, de fé em fé, confiando que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ele não vai deixar faltar nada. Essa é a fé do Novo Testamento, a fé que remete para uma vida segura, tranquila, firmada, alicerçada na palavra que não volta vazia. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.